Irmãos, graça e paz, amém. Vamos dar início aqui à nossa EBD. Vamos orar, amém. Senhor, obrigado por mais esse momento em que o Senhor nos proporciona estarmos aqui na tua casa para compartilharmos da tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar e que possamos colocar em prática a tua palavra, Deus. Fala conosco por meio desta lição desta manhã, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Eu te peço também perdão, tem misericórdia da minha vida. Sem ti eu não sou nada. Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos compartilhar nessa manhã, lá naquela primeira lição que eu trouxe, a gente acabou dando uma pincelada a respeito do porquê que Deus nos criou. O propósito de Deus ter nos colocado aqui nessa terra. Foi para louvor da sua glória. E aí nós vamos destrinchar ou entrar um pouquinho mais sobre isso, pensar um pouquinho mais sobre esse propósito de Deus. Então o tema de hoje é o propósito da criação. De nós entendermos o propósito de Deus para a criação, de ter nos criado, né? E eu acho que os irmãos vão se lembrar disso, de que isso nos ajuda muito a respeito do sentido da vida. A gente vê muitos questionamentos, né? Principalmente na filosofia, ser ou não ser, eis a questão, por que que eu estou aqui, para onde eu vou? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem de maneira muito clara esse sentido da criação, o porquê de nós estarmos aqui. Então, recapitulando alguns textos, nós temos aí Isaías capítulo 43, versículo 7, que diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Efésios 1, versículo 11 e 12, Paulo ele diz para nós assim: nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém. Nós falamos um pouquinho também lá atrás sobre aquela questão de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é um grande privilégio, né? Porém, também uma grande responsabilidade em relação ao próprio Deus e também em relação a toda a criação. Por que que Deus nos salvou? Uma das razões, está tudo interligado, e aí a gente vai falar um pouquinho, a gente vai adentrar nisso a respeito dos mandatos de Deus, desde lá da criação, que foram entregues a Adão, e a gente entende, porque é bíblico, né, que permanecem como verdades absolutas, ainda para nós, nos dias de hoje. Lá no breve, no catecismo de Westminster, tenho dificuldade de falar essa palavra, lá na pergunta 1 diz assim: qual é o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, de ter comunhão com Deus, né? Então, quando o homem ele é criado, Deus ele dá esse entendimento de como o homem deve se relacionar com a criação, com a criatura, com o seu semelhante e também com o próprio Criador. Como que deve ser esse relacionamento? Com a criação,
com a criatura e com o Criador. E aí a gente vai adentrar aqui nessa manhã a respeito dos mandatos. O mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual, respectivamente, para tratar desses relacionamentos com a criação, com a criatura e com o Criador. Lá em 1 Coríntios 10, 31, só recapitulando também, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo, né, para a glória de Deus. Isso é um texto assim chave. Tudo que rege a nossa vida, tudo que a gente vai fazer, eu tenho que estar em mente, tem que estar muito forte. Será que eu estou glorificando a Deus nisso? Deus está sendo honrado? Deus está acima, né? Não eu no centro, mas Deus sempre no centro, Cristo sempre no centro. Então tem um livro que ele é um livro muito bom, que eu até trouxe aqui, para que ele vai tratar assim, de uma forma muito profunda sobre essa questão dos mandatos de Deus lá na criação, que é o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Lá na Amazon, esse livro está num preço muito bom e vale a pena os irmãos investirem aí para estudarem um pouquinho mais sobre os mandatos de Deus lá na criação, que está relacionado com o propósito central de Deus para as nossas vidas, que é apontar para Ele, glorificá-lo em tudo que nós vamos fazer aqui nessa terra. Tá bom? Então, o primeiro mandato é o mandato cultural. Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o destaque aqui é que Deus deu um comando ao homem para que ele tenha domínio sobre toda a criação. Lá em Gênesis 2, versículo 8, diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem para quê? Para cultivar. Lá no versículo 15, o 8 diz: pôs nele o homem que havia formado. No versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus o homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, para administrar a criação, tudo aquilo que Deus havia criado, Deus coloca nas mãos do homem, para que ele tenha domínio, para que ele cuide, apontando para Deus, de acordo com as regras, com os parâmetros que Deus determinou em sua palavra. De tal forma que Deus fosse revelado em tudo, né? Não a sua maneira, e é o que a gente vai entrar também pensando um pouco nisso, não da maneira que o homem entende que tem que ser, mas de acordo com as regras aí estabelecidas pelo próprio Criador. O autor daquele livro que eu coloquei aqui para vocês, o Van Groningen, quando ele vai falar a respeito do mandato cultural, ele diz o seguinte, diz que os aspectos culturais que estão envolvidos na nossa vida são aspectos políticos, educacional, recreacional, tecnológico, comercial, artístico e de trabalho. Está lá naquele livro, na página 60 e 61. Então vamos pensar aqui um pouquinho em algumas questões práticas a respeito desse mandato cultural dentro da sociedade. E nós que já fomos regenerados, fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, como que nós devemos tratar essa questão, ou como nós temos tratado, como nós temos nos relacionado com esses aspectos, com toda a criação como um todo, né? Uma vez que nós fomos escolhidos por Deus, amém, por isso, né? Antes da fundação do mundo,
nós já havíamos sido escolhidos por Deus, predestinados aí para a sua glória. Como que nós temos nos relacionado com a criação? Como que nós temos tratado isso? Eu não sei se você já parou para pensar um pouquinho sobre isso e no momento que eu estava preparando a lição, e é muito confronto, né? É muita coisa que a gente vai pensando e Deus tem misericórdia. Senhor, perdoa os meus pecados. Meu Deus, me ajuda, né? E quando eu disse que esses mandatos, eles são verdades absolutas, porque mesmo depois do pecado, quando o pecado entra, lá depois do dilúvio, e Deus vem e fala com Noé, ele diz o seguinte aqui para Noé, confirmando que esses mandatos, mesmo com o pecado, ainda continuam. Deixa eu ler aqui Gênesis capítulo 9, versículo 1 ao 3. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Isso é um mandato que a gente vai entrar depois nele. E o versículo 2: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então perceba que o que Deus havia dito a Adão lá no início, Deus está falando também com Noé depois do advento do dilúvio. O pecado já estava no mundo, né? Então Deus ele traz essa determinação, esses mandatos aí para Noé. Então como está o nosso compromisso com o mandato cultural? Eu estava lendo a respeito da alimentação lá dos judeus, principalmente dos judeus ortodoxos, e tem um certificado que chama certificado kosher. Não sei se a pronúncia está certa, achei interessante que esse certificado ele diz o seguinte: olha, o documento emitido para atestar que os produtos fabricados por uma determinada empresa obedecem às normas específicas que regem a dieta judaica ortodoxa. Em se tratando dos animais, é conferida a ração e a forma como é abatido o animal. O abatimento ele deve ocorrer, olha que interessante isso aqui. O abatimento do animal deve ocorrer sem requintes de crueldade. Ou seja, com a preocupação de evitar ao máximo o sofrimento do animal. Olha o cuidado. Diz respeito ao mandato cultural. Você já viu, eu já tive o dissabor de ver a morte de um porco aqui. A maneira que se mata. Você já viu como que se mata um porco? Dá uma machadada na cabeça do bicho e depois é terrível, com requintes de crueldade. A gente, claro que quando a gente fala a respeito de animais, eu não estou. Também existem os excessos, né? As pessoas têm às vezes os animais como ídolos, né? Levar o cachorro para o salão de beleza, chama de filho. Estava vendo uma vez a reportagem, gasta mais de R$1.000 com animal para embelezar e tal. Nada disso. Mas nós temos o cuidado, a responsabilidade de termos um cuidado com a criação, falando aqui sobre os animais. Pensemos, irmãos, vamos pensar aí algumas questões. Já pulei, foi para o social, né? Isso aqui. Então pensemos sobre nossa responsabilidade com a criação e como nós a sujeitamos. Sobre alimentos. Os irmãos já devem ter acompanhado aí, já ver os noticiários, quanto desperdício de alimento. Vamos olhar para dentro da nossa casa, irmão. Eu particularmente, olha o desafio. Às vezes você come, mas aí sobra comida. E aí eu não gosto de comida requentada. Frango.
né? Frango para o dia posterior, fica com gosto de velho, não sei. E aí o que acontece? Você fez muito, sobrou, aí não vai comer, o que você faz? Joga fora. Joga fora. Então há muito desperdício aí de toneladas de alimento por ano que a gente vê. Quantas coisas. Essa semana comprei lá um abacate e acabou que eu deixei o abacate estragar e teve que jogar fora. E a gente faz isso o tempo todo, sem dificuldade nenhuma, sem responsabilidade, sem olhar Deus, será que Deus se agrada disso? Como que eu tenho administrado aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos? Lá em casa, às vezes eu brigo, né? Porque fica a luz acesa, onde não tem ninguém. A conta de luz, você é sócio da SEB, né? E aí, mas a motivação, a preocupação é porque aí eu vou pagar mais caro. Vai mexer no meu bolso. Está centralizado, está centrado em mim. E não porque, isso é um recurso que foi dado por Deus, né? A água, a energia também tem todo lá aquele movido da água. E Deus nos presenteou com isso. E eu preciso administrar isso de tal forma que, apontando para Deus, que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado. E a gente vai usando as coisas de qualquer maneira, né? Aí a televisão fica ligada lá onde não tem ninguém. Enfim, pensando sempre, mas eu vou gastar mais. Vou perder dinheiro. Eu estava olhando um exemplo dessas granjas, né, que produzem aí os frangos e tudo, e eles acabam usando ali produtos para acelerar o crescimento, né? Para diminuir o tempo daquele frango estar pronto para ser vendido, para ser consumido, não respeitando aí o padrão natural que foi estabelecido por Deus. Tem um período ali de crescimento até... Não, mas vamos acelerar isso. Visando o quê? O lucro. Visando, né, a motivação centrada no eu. O que dizer, irmãos, de desmatamento, né? Das construções em áreas que são tidas como área de proteção ambiental. Como que está a missão de nós preservarmos aí a natureza, não com fim de si mesmo, mas a criação que foi Deus quem criou. E eu preciso ter essa responsabilidade de cuidar e honrar o meu Deus nas minhas atitudes. Sei, os irmãos, a gente às vezes vê a pessoa andando de carro e joga o lixo para fora, né? Do carro. E quanto lixo em via pública, o homem ele vai fazendo as coisas e completamente distante de Deus. E às vezes a gente acaba entrando nesse mesmo sistema sem ter essa preocupação de honrar e glorificar a Deus. Olha esse texto aqui que eu queria citar para vocês, que é Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 22. Diz assim. Romanos 8, do versículo 20 ao 22. Pois a criação está sujeita, infelizmente, né, irmãos? Sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A criação geme e suporta angústias até agora. Tem a esperança, aguarda, né? A redenção,
da criação, como diz aqui, na esperança de que a própria criação será redimida. Então percebe, irmãos, que nós que já somos regenerados, como que nós temos lidado com tudo isso? Como nós temos cuidado dessas coisas? Será que nós temos, lembra do propósito? Será que nós temos glorificado a Deus nesse cuidado, nesse relacionamento com toda a criação? Quando nós falamos a respeito da nossa saúde, como que nós temos cuidado desse corpo que foi dado por Deus para glorificá-lo? Como, irmãos? O que comemos? Não observamos? Será que a gente não observa que a gente está agredindo o corpo que foi dado por Deus para apontar para Ele, para glorificar a Ele? E a gente vê que a alimentação está tão cheia, né, de agrotóxicos e por aí vai, tantas coisas, e a gente vai se alimentando de qualquer maneira, não cuida, e vem as doenças, e vem a diabetes, e vem a pressão alta. Semana, um pastor, amigo meu, conhecido, estava internado no hospital, porque a glicose dele estava lá em cima, lá no alto. Você tem cuidado, nós temos cuidado da saúde, não simplesmente porque a gente quer viver, a gente não quer morrer, mas é porque esse corpo foi dado por Deus, é dele, tudo é dele, tudo tem que apontar para ele, e eu preciso glorificá-lo nisso, adorá-lo. No trabalho, quando você escolhe a sua profissão, quando nós escolhemos, qual é a motivação principal do nosso coração? Não, eu vou escolher profissão tal porque essa me dá mais dinheiro, essa me dá mais condições, essa vai fazer com que eu dê uma condição melhor para minha família. Não que isso seja errado, mas às vezes é isso que está governando o coração. E não para que lá, de alguma forma, e Deus vai me instruir nisso, na minha profissão, no meu trabalho, eu poder apontar para Cristo, para que Ele seja revelado através da minha vida, para que o Seu nome seja honrado, de alguma forma. Na arte, nós consideramos arte como toda manifestação. Lá nesse livro vai falar sobre isso, como arquitetura, escultura, pintura, escrita, música, dança, cinema, programas de TV. E a gente vai perceber, irmãos, que as produções, elas são, assim, em total desrespeito com a santidade de Deus. Está cada vez mais difícil assistir televisão, por exemplo. Você assistir um filme, assistir uma série. Você clica ali na Netflix, você vai assistir uma série. Eu estava assistindo uma série tão legal, falando sobre justiça, né? Advogado. Mas aí, tinha lá, sempre tem que ter um casal, né? Mulher com mulher, homem com homem. Eu falei, meu Deus do céu. Eu gosto muito pela manhã, domingo, antes de vir para a igreja, eu ligo, eu gosto de assistir o Globo Rural. Vai falar, muito, eu gosto, né? Eu falei, caramba, aqui eles ainda não conseguiram introduzir esse negócio aqui, Deus. Que não consigo, em nome de Jesus. Né? De homem com homem, mulher com mulher. Mas de algum dia eles vão conseguir botar esse negócio aqui também. Tem misericórdia. Então, um desrespeito com a santidade de Deus que a mídia tem produzido, né? A gente, por muitos e muitos anos aí, dominado pelas essas novelas globais, totalmente antibíblicas, né? Quantos, irmãos, quantas vezes a gente, às vezes, sem perceber, a gente estava... Aí está lá o casal, mas aí o camarada tem um envolvimento lá fora do casamento com a amante é a mulher enjoada, chata, cri-cri, e a amante linda, bonita, atenciosa, e aí a gente fica torcendo, às vezes, para ir largar a mulher para ficar com a amante. E o Big Brother, irmãos? Tem a crentalhada aí que não larga o Big Brother.
Isso é coisa do inferno, irmão. Só Deus tem misericórdia de nós. O lazer. A gente percebe, às vezes até nós, a gente acaba se tornando escravo dos próprios sonhos, né? E a gente não usufrui do fruto do trabalho que Deus nos deu com a família. Olha esse texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13. Eclesiastes 3, versículo 13. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Quantos de nós, irmãos, não conseguimos administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? E aí você não pode sair com a família para jantar fora. Quantos que não têm um tempo de férias com a família? Porque está atolado em dívidas. Ou ele está envolvido com o seu próprio sonho. Não, mas eu tenho que pagar isso e tal. Aí não dá para a gente fazer aquilo. De gozar do fruto do trabalho, que é dom de Deus. Com sua família, com seus filhos, sair para passear, para conversar, porque está apertado, não soube administrar, e aí a gente deixa de honrar a Deus nisso, e estamos presos. Então, em todas essas áreas, o assunto ele é profundo. Por isso que eu sugeri o livro, para você pensar, é confrontador essas coisas. Talvez muitos de nós nunca tenhamos pensando sobre isso. De como que a gente tem se relacionado com toda a criação, a maneira pela qual a gente tem cuidado dessas coisas. Se eu estou apontando para Deus, Deus na centralidade da minha vida, da minha família, que grande desafio. Porque a gente tem que enfrentar o próprio eu, as próprias vontades, os próprios desejos, vícios que acabam tomando conta da nossa vida. E para isso mudar é por meio do arrependimento. E, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, me ajuda. Porque de nós mesmos é praticamente impossível. Então esse é o mandato cultural. O outro é o mandato social. Gênesis 1, versículo 28, aí a parte A diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Então este mandato ele é dado ao homem para que ele possa se relacionar em uma esfera, né, de igualdade com o seu próximo. O relacionamento, em relação ao relacionamento com o seu próximo, a questão familiar. E o relacionamento com toda a sociedade, a igreja, trabalho e por aí vai. O mandato social ele vai tratar desse relacionamento com o seu semelhante. No relacionamento familiar, o mandato social ele diz respeito à constituição de família. Que nós temos muito claro aí em Gênesis, de ter filhos, de educá-los no temor do Senhor. Deus, quando ele olha para Adão, ele diz, olha, não é bom que o homem esteja só. E aí Deus cria Eva. A bênção do companheirismo, a bênção de ter filhos também, que é essa questão da continuidade. E eu não sei vocês, mas eu tenho essa luta. Às vezes a gente quer viver isolado. A gente não quer se relacionar. A gente não quer interagir. E o mandato social é totalmente contrário. A gente foi criado para se relacionar com as pessoas. No seio familiar. Olha esse salmo, que coisa linda. O Salmo 128. Eu vou ler para os irmãos. Ele é pequeno. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás
e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Lá no Éden a gente vê a instituição do casamento, lá em Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto já traz claro aí qual é o padrão do casamento bíblico, né? Relacionamento heterossexual. Por isso deixa o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher. Homem e mulher. E Deus traz, quando fala sobre uma só carne, está intrínseca aí a questão do relacionamento sexual para a procriação e o deleite também do casal em santidade. A gente ouve muito nos dias de hoje, muitas piadinhas em relação ao casamento, né? E casamento, não mexe com isso não, e por aí vai, tantas outras coisas. E a gente vê um número muito grande, crescente, de pessoas que não querem se casar. Isso é problema. Não mexe com isso não. Não, deixa eu aqui quietinho, tá bom demais. E ele quer viver para si mesmo, para realizar os desejos do seu coração. Então a família, irmãos, ela é a unidade básica mais importante e ordenada por Deus. E dentro de uma sociedade ela precisa ser equilibrada, né? Para cumprir o seu papel. E a gente infelizmente vê o número alarmante de divórcios. A gente vai conversando com pessoas, né? Alguns tipos de casamento em que o marido mora numa casa e a mulher mora em outra casa. Que casamento é esse? Ou estão dentro da mesma casa, mas um num quarto e o outro no outro. E a gente sabe que esse não é o padrão bíblico, né? Então o mandato social ele traz essa seriedade, essa responsabilidade de constituir família, de relacionamento na família. E também a gente pode trazer aqui a respeito do relacionamento na sociedade como um todo. A responsabilidade que temos de nos relacionar com as pessoas, de interagir com as pessoas de maneira bíblica. Qual o padrão bíblico, né, irmãos? Deixa eu ler aqui Mateus 22, 34 a 40. Ali embaixo tem algumas referências, tá? Eu vou ler algumas. Mateus 22, 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. A pergunta deles era sempre, não é porque eles queriam aprender e tal, e acreditavam em Cristo, mas era para experimentá-lo, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, olha o que o texto diz, interessante. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então destaque, irmãos, aí no versículo 39, né? Quando vai falar do segundo mandamento, semelhante a esse, semelhante. Por quê? Porque eles estão interligados. Como que eu posso dizer que amo a Deus que não posso ver, se eu não amo o meu irmão que eu vejo aqui? Está interligado. Amar o meu próximo, eu estou sempre falando isso, pastor, também, é uma das evidências de que de fato eu amo a Deus. Eu tenho que amar o meu próximo. Quando você pega ali o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, você vai ver isso de forma muito detalhada. Amar o inimigo, orar por aquele que te persegue. Se você caminhou uma milha, pois caminhe mais outra milha.
Bateu numa face, oferece a outra. Como está esse relacionamento, irmãos, em relação ao meu próximo? Esse cuidado que eu tenho que ter com o meu próximo para que Deus seja honrado, que Deus seja exaltado. Tiago 1, versículo 27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E quando você olha para o contexto do texto, você vai lá para o versículo 22, ele está dizendo que a gente tem que ser praticante da palavra. Não somente ouvintes, né, mas praticantes da palavra. João 13, 34 e 35, Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Versículo 34, Jesus ele traz o parâmetro, né? Assim como eu vos amei. De que maneira que Deus nos amou? De que maneira que Cristo nos amou? Sério, né, irmãos? Com a própria vida, entregando a si mesmo por nós. E aí a gente não pode deixar de falar aqui dentro desse mandato social a respeito da mutualidade. Trazendo aqui para o âmbito de igreja, né? A mutualidade bíblica faz parte desse mandato social de cuidar do meu irmão, de estar junto, de ajudar, de suportar, de respeitar, dentro desse relacionamento uns aos outros. Aí, deixa eu ler com os irmãos, se você puder abrir, Romanos 12, versículo 10 a 21. Aqui, esse texto aqui é para esse texto, eu vou ler, mas esse texto aqui é para você gastar ele assim, olha, muitos e muitos domingos estudando esse texto de Romanos 12, versículo 10 ao 21. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo com quem? Com meu irmão. Não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade, irmãos. Olha, isso aqui, eu falei, Deus, tem misericórdia da minha vida. Às vezes a gente não quer abrir as portas da nossa casa, irmãos. Eu vou abrir a porta da minha casa para um estranho, né? Tratando o irmão às vezes como estranho, né? Praticar a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Será que a gente se alegra com a bênção do nosso irmão, né? Às vezes o irmão conta a bênção e a gente fica com raiva, né? Pô, Deus abençoou meu irmão e por que não me abençoou? Em vez da gente se alegrar com ele, né? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha o que o pastor estava ensinando para nós hoje pela manhã. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então eu preciso lutar por isso, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Como que a gente vai vencer o mal, irmãos? Mas vence o mal com o bem. Esse texto é fantástico. Que o Senhor nos ajude, né? Dentro dessa mutualidade.
Jesus, lá em Mateus 7,12, ele ainda diz, ó, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A gente quer ser, né, receber, então vamos fazer. Você quer receber, quer que as pessoas te tratem de tal forma, então que assim eu possa fazer, que eu tenha a iniciativa de fazer em primeiro lugar. Então esse é o mandato social. Como que a gente tem lidado com isso, irmãos, no relacionamento, com a nossa família, com as pessoas lá do nosso trabalho? A gente sabe que no âmbito de trabalho, às vezes tem umas competições, né? O pessoal às vezes quer puxar o teu tapete, e aí você fica indignado, tantas coisas. A questão do respeito. A gente está no ano agora, é o ano das eleições. Aí, eita, irmãos, aí o negócio pega fogo, né? Pega fogo. Cada um quer defender a sua opinião. Cada um quer colocar lá a sua tese. E aí fulano fala uma coisa, você já fica indignado, aí vai brigar. Aí fica aquelas troca de ferpa lá nas redes sociais. Por último, vamos aqui no mandato espiritual. Gênesis 2, do 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ainda o versículo 15 e 17 diz, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então esse mandato, irmãos, o mandato espiritual, ele é o regente dos demais mandatos. Esse mandato, ele diz respeito ao relacionamento, à comunhão e obediência a Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nos foi dado o privilégio, como citamos, de nos relacionarmos com Deus. Você olha lá para a criação, Deus se relacionava com Adão e com Eva, vinha, né, todos os dias para ter aquele momento com eles. Nós lemos aí a instituição do dia do descanso. Qual era a finalidade desse dia de descanso? Óbvio, para descanso, mas também um dia de íntimo relacionamento para com Deus. Deus o santificou esse dia. Nesse dia é um íntimo relacionamento com Deus. Todos os dias a gente precisa ter relacionamento com Deus, mas tem um dia que é o dia que você, né, você vai concentrar ainda mais esforços para isso. Só que a gente pega esse dia de descanso, né, e a gente vai fazer um monte de coisa e Deus fica fora. A ordem de não comer do fruto da árvore diz respeito à maneira que deve ser o relacionamento para com Deus, que é a obediência. A obediência, ela que vai reger o nosso relacionamento com Deus. A gente está cansado aqui de ouvir, mas a gente tem que estar falando o tempo todo, né? A gente precisa pensar algumas coisas. Deus, ele é soberano. Então, ele tem toda plena, total autonomia para fazer o que ele bem entender, né? Então, tem coisas que vai acontecer que a gente... Mas por que a gente fica indignado? Deus é soberano. E eu preciso... Amém, obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. Deus, ele é o Criador. Como criaturas, e ele sendo o Criador, eu não sou maior do que o Criador. Nós o chamamos de Pai. Isso traz a relação de o pai e o filho. O que o filho... Quando o pai fala, o que o filho tem que fazer, irmãos? Obedecer. E ponto final. E não questionar.
Nós chamamos Deus de Senhor, ou seja, nós somos seus servos. Não tem aí a opção de não fazer o que o Senhor manda. Deixa eu ler alguns textos aqui. Dentro dessa vontade de Deus. Mateus 7:21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. O contexto vai falando dos falsos profetas, né? Que eles, mas em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio e tal, mas eles não estavam fazendo a vontade do Pai. Não era algo apontando para Deus, mas para si mesmo. Lá em Marcos 3:35, lembra daquele episódio que a família de Jesus veio, fala para Jesus que a família dele está aqui, porque eles não estavam conseguindo chegar lá perto. E aí Jesus diz o seguinte, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Quem? Que faz a vontade de Deus. Em João 4:34 disse Jesus, a minha comida, olha qual era a comida de Jesus, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse é o mandato espiritual que tem que reger o nosso relacionamento com Deus. Ele tem que ter a primazia da nossa vida. Tudo, lembra do texto lá de 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Em João 9:31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, irmãos, enfim, o mandato espiritual ele é expresso na forma como nos relacionamos com Deus, em obediência à palavra, tendo a seriedade de obedecer a palavra de Deus, e nisso a gente vai crescendo nesse relacionamento, em conhecimento de Deus, em comunhão, em obediência para com Deus. Amém? Então, é difícil isso aqui, né, irmãos? É confrontador. Então, a conclusão, queridos, é quando Deus criou todas as coisas, Ele criou com esse propósito de a glória para si mesmo, a glória dele. Deus não divide sua glória com ninguém. Amém por isso, né, igreja? Amém por isso. Nós somos criados aí à imagem e semelhança de Deus com esse fim, lá de glorificá-lo. O relacionamento com a criação, com a criatura, criação, mandato cultural, criatura, mandato social, criador, mandato espiritual, parte do referencial do próprio Deus, evidenciado em Cristo, Jesus, personificado em Cristo. A gente sabe que o pecado, ele veio, manchou a imagem, mas Cristo, pela sua morte, pelo seu sangue, ele nos resgatou, irmãos. E esse resgate tem uma finalidade. Não é para eu viver para mim mesmo. Tem que viver para Ele. Lembram de Paulo? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vou me gloriar em mim mesmo, eu vou gloriar na cruz. Em Cristo. Porque para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Nossa vida é assim, irmãos. Cristocêntrica. Então é isso, Jesus veio para a gente voltar para esse plano original de Deus, vivendo em todas as esferas, sempre apontando para o nosso Criador. E a gente vive dentro de uma sociedade que tirou Deus. As pessoas não acreditam na palavra de Deus, relativizaram, está ultrapassado, e tem gente dentro do contexto religioso, né, que se diz crente, que está falando que a Bíblia ela precisa ser atualizada. Então, pelos mandatos aí cultural, social e espiritual, é possível nós cumprirmos a vontade de Deus e agradá-lo. Amém, irmãos? Queria que a gente pensasse sobre isso nessa manhã. A lição está terminando aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário,
algo, mas que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Eu digo aqui para vocês, irmãos, quando a gente, pelo menos, eu sei que todos aqui têm esse cuidado, a gente vai preparando, vai estudando o texto, irmãos, e Deus vai dando, sabe, é tanto confronto e misericórdia, Pai. Domingo passado, irmãos, eu ministrei aqui, eu estou com a palavra até agora aqui, irmãos, eu preciso ser servo. Você quer ser o maior? Então seja o último, meu camarada. Sabe, irmãos? A palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz, né? Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e que a gente possa, de fato, ser moldado pela palavra de Deus. Se deixar ser moldado pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude a cumprirmos os mandatos que estão aqui na tua palavra desde a criação, Deus. Desde lá no início de tudo. Mandato cultural, mandato social, mandato espiritual. De nós sempre apontarmos para ti nos nossos relacionamentos, da maneira que a gente tem lidado com a criação, com o nosso próximo, no nosso relacionamento contigo mesmo, ó Deus, a centralidade esteja totalmente no Senhor, em Cristo Jesus. Que o teu nome seja glorificado por onde nós passarmos, quando estivermos no trabalho, no lazer, na nossa própria casa, no trânsito. Nos ajude, Pai. Por favor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nos ajude a vencer esse eu terrível, para que possamos te honrar, te glorificar, te adorar sempre, meu Pai. Que a nossa vida seja uma eterna adoração a Ti, meu Pai. Assim nós entregamos esse momento a Ti. Ser conosco no restante desse dia e que à noite possamos estar aqui para novamente juntos no culto público, te adorar e te exaltar. Em nome de Jesus. Amém e amém.